Oi gente, tudo bem? Oi pessoal! Essa é minha irmã Daisy, ela mora na Austrália há 9 anos, ela teve bebê na Austrália e recentemente ela foi diagnosticada com esclerose múltipla e vai contar pra gente um pouquinho da história dela. Então Daisy, conta pra gente como que foi ser mãe num país tão distante, longe da família. Foi uma fase bem difícil, eu lá sozinha com o bebezinho, meu marido tinha que trabalhar, eu não tenho ninguém para ajudar em casa, né, porque no exterior é diferente, não tem empregada doméstica como tem aqui no Brasil. Então, assim, eu tinha a rotina de casa, a rotina de limpeza, de comida, de cuidar de um bebezinho. A hora que eu tinha que dormir era a hora que ela dormia, então era muito cansativo. E assim, no Skype com a minha mãe o tempo todo: mãe, me ajuda, socorre, né? Como é que eu faço isso, aquilo? Então o Skype ajudou bastante nesse sentido, mas no geral, assim, até ela crescer um pouquinho foi bem difícil. Eu praticamente não saía de casa. A minha vida social foi por água abaixo, eu não saía, eu vivia em casa de calça de moletom, com a cara amassada, cuidando de um bebê. E lá era super frio quando a Sofia nasceu. E lá nasceu. É bem frio, exatamente. Então já não dava pra sair. Então, já não dava pra sair normalmente. Lá não tem essa de, eu vou ligar pro meu pediatra pra ver o que está acontecendo. Essa questão do desenvolvimento do bebê, ele é todo feito com uma enfermeira, né? A enfermeira, quando você sai do hospital, você é alocado para uma enfermeira da prefeitura local. E o parto? O parto lá, o padrão é parto normal, né? Então eu tive meu parto normal. Quantas horas de parto? Foram 12 horas no total, 4 horas em casa e 8 horas no hospital. E não foi o médico que fez? A médica ia e vinha, né? Ela foi no começo, estourou minha bolsa, depois ela voltou para ver quantos centímetros eu estava dilatada e no final ela veio só para tirar a Sofia mesmo, porque o resto todo do procedimento do parto foi feito com a midwife, que são as parteiras, enfermeiras especializadas em parto, né? Lá na Austrália, que todo hospital tem. Mas eu, graças a Deus, li muito sobre o parto, então eu estava bem tranquila, né? Eu já sabia o que estava acontecendo, já sabia o que esperar, mas realmente a dor. No meu caso, eu resolvi pedir anestesia e o anestesista tinha acabado de ir embora. E eu tive que esperar um outro anestesista que não chegava nunca. Então, quando o anestesista chegou, eu já estava com 10 centímetros de dilatação. Então, todo esse processo de dor do parto eu senti e realmente foi bem dolorido, né? Há pouco menos de 2 anos, você foi diagnosticada com esclerose múltipla. Como que foi? O que você sentiu para poder procurar ajuda? Eu lembro que quando a Sofia era pequenininha, você teve um surto, mas você não sabia que era surto. Como que foi todo esse processo? Então, quando a Sofia tinha mais ou menos 2 anos e meio, isso foi em 2011, eu tive o meu primeiro surto, que eu não tinha ideia do que era, e eu passei o dia mal, como se fosse uma virose. E aí eu comecei a ter dificuldade de respirar. Eu lembro que era no final da tarde, eu comecei a ter dificuldade de respirar. E foi ficando mais difícil, ao ponto de eu ter que ir para a emergência. E no que começou essa dificuldade de respirar, eu fui paralisando. Aí paralisaram minhas mãos e minhas pernas, eu não conseguia andar. Eu caí no chão e fiquei com as mãos paralisadas e não conseguia sair do lugar, muita dificuldade para respirar. E meu marido teve que me arrastar para o carro e correr para a emergência. E eu lembro que a Sofia olhava e ficou bem assustada naquele dia, assim. Até mudou um pouco a rotina, ela não conseguia dormir, me ver daquele jeito.
e ela teve que ir para o hospital junto. Então, chegando no hospital, ninguém sabia o que eu tinha. Ninguém nunca foi falado em esclerose múltipla, essa possibilidade não foi nem cogitada. E eles me colocaram no soro, me deram potássio, eu lembro, e enfim, eu saí do hospital bem, andando de novo. Em 2013 eu estava fazendo atividade física um pouco mais intensa, então eu comecei a sentir uma dormência nas panturrilhas, nas duas. E aí passei por fisioterapeuta, o fisioterapeuta achou estranho, mandou pro médico, fui do médico clínico geral, me encaminhou pro médico da área de esportes, e depois do médico da área de esportes eu fui encaminhada para neurologista que constatou esclerose múltipla através do exame de ressonância magnética. E aí foi um choque, porque até eu chegar na neurologista eu já não sentia a cintura, eu já não sentia as mãos, eu já não sentia o pescoço. E até que eu comecei, muito cansaço, muita tontura o tempo todo. E até que eu começasse o tratamento, que foi, eu esperei 6 meses até começar o tratamento, porque ela queria ter. Função também, né? Fiz função lombar também, para ter certeza do diagnóstico. Conta pra gente o que mudou na sua vida, na sua rotina. A gente não, né? Eu sei, a família inteira sabe que ela tem feito muita atividade física, participando de competições de bike. Como que chama aquela outra? Miss Muddy. Miss Muddy. Muddy? Muddy. E conta pra gente como que é a sua nova rotina de esclerosada. Esclerosada. A gente dá risada, mas o negócio é sério. Nossa, que peso! Essa é a Sofia! Essa é a Sofia! Antes de ser diagnosticada, eu já fazia atividade física e ao invés de parar, eu continuei. Eu só tive que dar uma adaptada, porque eu fazia exercício um pouco mais intenso, então eu resolvi focar mais nos exercícios de musculação e pilates, TRX e alongamento e yoga. Eu acho que yoga para mim é fundamental até para aliviar o estresse e ajudar a alongar os músculos, que é muito importante. Mas a temperatura também conta muito para isso. Quando está mais frio eu consigo fazer muito mais do que quando está mais quente, né, no meu caso. Foi muito difícil aceitar a doença, aceitar todos esses sintomas e conhecer o meu novo corpo a partir da esclerose múltipla. Então, a partir do momento que eu comecei no início do tratamento, meu corpo ficou mais estável. Embora muitas pessoas não acreditem nisso, porque eu pareço normal, tanto na fase ruim quanto na fase boa, para as pessoas que estão de fora estão me vendo do mesmo jeito. Então, ninguém imagina o que eu estou passando internamente, assim, física e psicologicamente. Então, assim, é realmente um turbilhão de emoções e sensações físicas que as pessoas normalmente não imaginam. Então, quando eu iniciei o tratamento, meu corpo ficou mais estável. Consequentemente, o meu psicológico também ficou melhor, porque eu comecei a ver, não é o fim do mundo, eu posso fazer as coisas, eu consigo fazer muita coisa ainda. É lógico que eu tenho meus limites. Eu não faço nada muito intenso, faço mais moderado. E eu resolvi arriscar, por exemplo, fazer um Miss Muddy. Né? O Miss Muddy é o quê? É uma prova de obstáculos na lama. Então eu reuni algumas amigas e a gente foi fazer o Miss Muddy, mas assim, são 5 quilômetros de prova de obstáculo na lama. E eu não sabia se eu ia conseguir. Eu falei, eu vou, mas se eu não conseguir, porque tem que pular a parede, cair na lama, se rastejar na lama, enfim. Eu não sei se eu vou conseguir, mas enfim, porque correr pra mim ainda é muito difícil. Toda vez que eu corro eu sinto, eu começo a perna ficar mole, é como se eu tivesse insetos subindo pela perna, então é bem desconfortável toda vez que eu corro.
Então não é muito legal. E a bike? Então, Miss Mudge primeiro foi Miss Mudge, né? E eu consegui finalizar os 5 quilômetros e foi maravilhoso, e foi a melhor sensação do mundo. Consegui. E aí, logo em seguida, teve a MS Society na Austrália, né? Que é a Associação de Esclerose Múltipla na Austrália. Eles organizam um evento ciclístico. E aí eu falei, eu vou também, né? Minhas amigas estavam me dando apoio para ir. E eu tenho um amigo que também com esclerose múltipla falou, não, eu vou com você. Eu falei, tá bom. E minhas amigas também falaram que iam e me deram super apoio e treinaram comigo. E foi nessa... E no dia do evento choveu, granizo, vento, esfriou e eu falei, quer saber? Não tem nada a perder. Eu treinei, eu vou. E fui. 30 quilômetros de bicicleta no meio da chuva de granizo, do vento e do frio. E eu consegui! E pra mim isso foi assim, uma conquista pessoal tão maravilhosa que eu falei, não, eu tenho essa doença, mas eu tenho que lutar e eu vou conseguir. Vai superar. E eu vou superar. E foi assim, realmente a melhor sensação do mundo. Felizmente minha doença está controlada, né? Eu tomo medicamento e suplementos, eu tenho uma pessoa que cuida só da parte de suplemento. A fadiga para mim estava sendo um problema porque eu tenho uma filha de 6 anos, né? Que é a Sofia que vocês viram aqui, que ela apareceu. E eu tenho uma filha de 6 anos super ativa. Super mesmo. E tem a casa, e eu tenho que fazer atividade física pro resto da vida. Me vejo fazendo atividade física pro resto da vida, eu não posso parar, porque se eu parar, o corpo também para. Então, assim, já que a doença está estável e que eu estou conseguindo manter um ritmo de atividade física regular, eu procuro fazer isso pelo menos 4 vezes por semana, né? Eu faço atividade física regular e assim, eu tive que entrar com suplementação para me ajudar na fadiga, porque assim, eu ia pra academia, chegava em casa, não conseguia limpar a casa, cuidar da Sofia, e filho assim, tem que levar e buscar da escola, sai da escola, natação, atividade de alguma coisa, circo, às vezes uma aula de música, ou vai brincar na casa de um amiguinho, ou tem um aniversário. Então é assim, é aquela rotina dirigindo pra lá e pra cá, e pega daqui, vai pra lá. Então é uma rotina bem ocupada. Ainda mais agora que eu tenho que estudar também, né? Porque o mestrado me ocupa bastante. E eu tive. Mas você está conseguindo conciliar tudo? Estou conseguindo, mas eu acho que a suplementação para ajudar na fadiga tem ajudado muito. E o que o governo te ajuda? Você tem o auxílio do governo? Você é cidadã australiana. De quando a Sofia nasceu, acho que por isso que você conseguiu a cidadania, né? Que a Sofia nasceu na Austrália. E o que o governo te ajuda? Com medicamento ou com qualquer outra coisa? Até parece que tem uma ajudante que você pode contar, não sei se é do governo. Então, eu tenho ajuda do governo eu tenho benefício para creche, né? Porque quando eu estudo eu tenho que deixar a Sofia numa creche antes do início da escola dela, depois após o término da escola, então ela fica numa creche. E eu tenho esse benefício do governo, uma ajuda de custo para a creche. Não por conta da esclerose? Não por conta da esclerose múltipla, é um benefício que as famílias costumam ter na Austrália. E também ajuda para comprar o medicamento, né? Eu pago uma taxa muito pequena perto do custo do medicamento e praticamente o custo total do medicamento é pago pelo governo, porque senão eu não teria como comprar um medicamento, porque é muito caro realmente. Mas essa parte de suplementação e academia, isso eu não tenho ajuda para nada, então é tudo por minha conta. Então, eu também tenho um serviço psicológico gratuito, também oferecido pelo governo, e fisioterapeuta, que no momento eu não estou precisando, mas eu tenho gratuito se eu precisar. E também nutricionista eu tenho gratuito.
também, algumas sessões. E se eu precisar, eu ainda posso contar com a Associação de Esclerose Múltipla na Austrália, né? Caso eu tenha algum problema de que eu fique paralisada ou esteja impossibilitada, por exemplo, de limpar uma casa e fazer uma comida, eles oferecem também esse serviço, onde uma pessoa vai para minha casa para me ajudar a fazer as coisas. E para cuidar da Sofia, para ajudar a cuidar da Sofia também, mas no momento eu não preciso, mas eu sei que se eu precisar eu posso contar com esse serviço deles também. Então é isso. É isso. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto sério, então eu acho legal compartilhar com vocês, para as pessoas até entenderem um pouquinho do que é a esclerose múltipla e a minha vida, a minha rotina com a esclerose múltipla. E vocês podem acompanhar ela no Instagram, que é Daisy Lima, tá bom? Olha quem tá aqui, a Alice e a Sofia. As priminhas. As priminhas. Sofia, você gostou de conhecer a Alice? Sim. Foi a primeira vez que você viu a Alice, né? Você vai ficar pouco tempo no Brasil, mas a gente vai continuar se falando por Skype, né? Beijo! Tchau, gente! Beijo! A técnica do chamar o cavalinho, vocês conhecem a técnica do chamar o cavalinho? Funciona, viu? É que eu não faço porque acabo acordando ela também, eu não tenho feito isso. É assim, ó.